eu clamo ao Senhor, para que Ele ouça minha oração. Eu não sei o instante, não sei o momento em que Ele Querido Padre Jefferson, Seminarista César, queridos irmãos e irmãs, escutamos no Evangelho de hoje a preocupação de Jesus em relação às pessoas que estão ao seu lado. Uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira vida de fé nos leva a todos a ter a percepção por aqueles que estão ao nosso redor. Porque a experiência de Deus nunca nos fecha em nós mesmos. Nunca nos deve fechar dentro de nós mesmos, de nossos interesses, de nossas necessidades, de nossos sonhos. Jesus tem uma missão incomparável a qualquer outra, mas nem por isso ele para de observar o que acontece ao seu redor. E diante daquela multidão de pessoas que ele vê sedentas vindo ao seu encontro,
não materialmente, mas espiritualmente, Ele se preocupa com elas. Primeiro as alimenta com a sua palavra e com o seu ensinamento, certamente através de curas e ajudas que faz a todas aquelas pessoas. Depois, não fica indiferente à situação difícil que elas se encontram. Estão no meio de um deserto, e agora? O que fazer? Alguns dos discípulos acham muito mais fácil se livrar do problema. Senhor, manda elas embora, que elas se resolvam, porque nós não vamos ter condição de resolver isso daqui. E é a grande tentação da nossa vida, quando a gente olha a situação que está ao redor e pensa, eu não tenho como resolver isso. Mas eu lhe digo, como sacerdote, é verdade. O problema é quando nós nos fechamos em nós mesmos e achamos que nós temos que resolver os problemas. Não, errado. Quem resolve os problemas é o próprio Senhor. O que Ele precisa, na verdade, é de pessoas generosas e corajosas que se deixem guiar para que Ele mostre como vai solucionar o problema. Porque Ele que vai solucionar e não os discípulos. Por isso, um primeiro ensinamento é justamente não querer se livrar da cruz, mas pedir ao Senhor discernimento, força, ajuda para carregá-la. Não se livrar do problema, mas que Deus nos dê a capacidade, a generosidade, a fé, a confiança de deixar que Ele nos conduza e nos mostre, pouco a pouco, qual é essa solução. Porque vocês, na vida familiar, e eu, como sacerdote, já experimentamos isso. Deus não passa um cronograma do que Ele vai fazer. Deus não nos passa um plano, guia, calendário daquilo que vai acontecer na nossa vida. Não. Ele simplesmente nos pede que acreditemos e confiemos. Por isso Ele pergunta aos discípulos e nem se preocupa com a primeira alternativa, manda eles embora. O Senhor nem argumenta com isso. Pergunta a eles, o que vocês têm para oferecer? O que vocês têm para solucionar esses problemas? Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O Senhor vê, não dá. 5 pães e 2 peixes. Esse é o cálculo humano, não dá. E quem disse que isso não é suficiente para Deus? E quem disse que isso não basta para Deus? Diante das nossas limitações, diante das nossas situações humanas, quem disse que isso não é suficiente para que o Senhor cumpra a sua obra? Afinal de contas, Ele sabe muito melhor do que nós o que é necessário e como resolver o problema. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para resolver o problema. Eu entrego a Deus, durante esses 14 anos, contando mais 13 de seminário, dá um total de 27. Eu tenho entregado, desde os meus 17 anos, 5 pães e 2 peixes. Deus tem se servido deles. Deus tem feito a sua obra, porque eu me conheço e sei perfeitamente das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas limitações, e não são poucas, e não falo de falsa modéstia. Eu sei disso porque eu me confesso. E a primeira coisa hoje que eu fiz questão de fazer, quando me acordei, além da minha oração, foi ir até os padres ali em Monerá e fazer a minha confissão. Sim, para celebrar bem hoje a missa de ação de graças desses 14 anos, eu queria celebrar completamente
numa profunda comunhão com o Senhor. Por isso, a primeira coisa que eu pude fazer hoje foi ir me confessar. E não tenho problema nenhum de dizer isso para você, porque todos nós precisamos viver na graça de Deus, inclusive eu. Inclusive eu, porque ninguém dá aquilo que não tem. Eu parto dessa realidade. Se eu quero levar vocês a uma experiência de Deus, eu tenho que fazer essa experiência primeiro. Como eu vou indicar um caminho se eu ainda não o encontrei? Como vou falar para você de algo que eu ainda não experimentei? Essa é a grande missão do Padre. E digo para vocês que quando entrei no seminário, há 27 anos atrás, interessante porque eu entrei no seminário no dia 3 de janeiro de 89 e me fui ordenado no dia 5 de janeiro de 89, né? Dizem que as coisas mais importantes acontecem em janeiro, né? Inclusive o meu aniversário, né? Dia 29. E eu pensava, nossa, depois de todo esse tempo, eu ainda levo no meu coração aquilo que me fez entrar no seminário. Numa época em que nós víamos, Padre Jefferson vai se lembrar desse tempo, 89, nos anos 80, onde víamos padres misturados com sindicalistas, com passeatas disso e daquilo, eu nunca pensei em ser padre. Nunca pensei em ser padre. Mas quando eu conheci um sacerdote e uma congregação que me mostraram que antes do sacerdócio era preciso fazer a experiência do amor de Deus, eu mudei de ideia. E aquela pergunta que o Padre me fez um dia ressoa até hoje no meu ouvido e no meu coração. Alexandre, você já pensou em ser padre? Eu disse, não. E ele respondeu simplesmente, e por que não? Padre, porque nunca alguém me perguntou sobre isso. Você diria sim? Se essa fosse a minha vocação? Para mim, o sacerdote, antes de tudo, tem que ser um homem de Deus. Antes de ser qualquer outra coisa, um grande teólogo, um grande administrador, um homem de pastoral, um homem disso, um homem daquilo, antes de tudo, tem que ser um homem de Deus. Um homem que viva e experimente Deus. A partir daí, nasce todo o resto. Porque se não tiver isso, não sobra nada. Sobra apenas um funcionário das coisas sagradas. E isso eu não quero ser. De todo o coração. Porque já lhes contei isso e para vocês verem como isso ficou gravado no meu coração. Quando na porta de casa, meu pai, contrariado de eu ir para o seminário, não quis nem me levar no seminário. Ele apenas, eu já na parte de fora do apartamento, ele na parte de dentro, com a porta entreaberta, disse para mim, eu não vou te levar, eu não vou te buscar, mas eu te peço, não seja qualquer padre, seja um bom padre. Quando em Nossa Senhora de Fátima eu celebrei minha primeira missa, eles colocaram para mim escrito na parede, né? Vaninha, Cláudia, lembram lá, né? Estava escrito lá na parede da igreja, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Em relação àquilo que meu pai tinha dito 13 anos atrás. Um homem de Deus
E para isso é preciso ter uma vida de oração, porque o sacerdote é um homem tirado do meio dos homens para servir aos homens em tudo o que se refere a Deus. Em primeiríssimo lugar, em tudo o que se refere a Deus. Somos pecadores, isso é verdade. Mas Deus usa das nossas fraquezas para mostrar o seu poder, para mostrar a sua graça, para mostrar a eficácia da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Hoje me lembrava de certas situações, momentos especialíssimos da graça de Deus na minha vida, como apenas instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Fui ao hospital dar a unção dos enfermos ao pai de um amigo meu, ele chorando, desconsolado, porque o pai já estava desenganado. Vou lá, pode deixar. Ainda um dos hospitais em Macaé que sempre colocam dificuldades para a gente entrar no horário errado de acordo com eles. Eu consegui entrar, fui até seu Cipriano e fiz a oração. Dei a unção dos enfermos, fiz todas as orações que pedem ali, o ritual, e lhe dei a unção dos enfermos. Os médicos diziam que ele estava desenganado. Saí, falei, Márcia, agora está tudo nas mãos do Senhor. O que nós podíamos fazer, nós fizemos. Vamos rezar. Graça de Deus. Até hoje esse Senhor está com a sua família. Por quê? Porque é graça de Deus. Porque Deus mostra seu poder através da nossa fraqueza, das nossas limitações. Uma vez terminei uma homilia e disse, Alexandre, hoje foi péssimo, hein? Eu para dentro de mim mesmo. Hoje foi muito ruim. Aí, porque eu também me critico, né? Aí saí da igreja, estava lá fora, uma pessoa veio aos prantos comigo e disse, Padre, era tudo o que eu precisava escutar. O Senhor fez aquela homilia pensando em mim. Como Deus usa das nossas limitações, como Deus usa do nosso sacerdócio. Por isso hoje eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele me permitiu ver. Porque apenas fui e tentarei ser instrumento nas mãos do Senhor. O pincel na mão do artista. Quem pinta é Ele. Eu só quero ser o pincel, para depois poder contemplar a obra de arte que Deus faz. Como é bom, irmãos, como é bom celebrar a Eucaristia. Vocês não se imaginam a ansiedade, Padre Jefferson pode falar, a ansiedade que se cria no coração de um homem quando passamos anos e anos esperando o momento de pegar um pedaço de pão nas nossas mãos e dizer, tomai e comei, tomai. Quem foi na minha primeira missa, Antônio está aqui, lá no Sagrado Coração, você lembra que eu não conseguia direito falar as palavras? Foram 13 anos para poder chegar a esse momento. Como é bom celebrar a Eucaristia. Por isso, eu não consigo, às vezes, entender como um católico não consegue valorizar a Eucaristia na sua vida. Como é bom celebrar.
Como é bom comungar. Como é bom estar numa celebração eucarística. Como é bom, irmãos, apesar dos meus pecados, estender a mão sobre vocês e dizer: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. Você sai feliz? E eu mais ainda. Ainda mais quando eu consigo pegar aqueles peixes gordos, sabe? Que tem 10, 20, 30 anos que não se confessam. Ah, eu adoro esses peixes grandes assim. Né? Que eu fico feliz da vida. Feliz da vida. De poder aproximá-lo da graça de Deus. Como é bom batizar. Como é bom levar a unção dos enfermos as pessoas que às vezes nos olham com lágrimas nos olhos, às vezes não conseguem nem repetir uma palavra. O Senhor que eu dei a unção dos enfermos para ele atrofiado na cama, escorria uma lágrima do rosto dele, e ele com a mãozinha dele, quando eu comecei em nome do Pai e do Filho, ele ainda tentava fazer o sinal da cruz. Como é bom ser padre. Como é bom levar a graça de Deus às pessoas. Como é bom levar Deus para as pessoas. Sim, Jesus deu de comer a milhares com 5 pães e 2 peixes. Nós temos a oportunidade de dar da nossa pobreza, da nossa miséria humana, a graça do Senhor para alimentar a milhares de almas. Unir as pessoas através do matrimônio, enfim, iluminar, explicar, perdoar, ajudar a converter, curar, salvar. Porque quando eu vou a um hospital e dou a unção dos enfermos e a pessoa morre logo em seguida, aqui aconteceu o ano passado, eu fui às 8 da noite e às 10 horas um senhor tinha falecido. Eu fiquei... Será que vocês vão entender o que eu vou falar? Eu fiquei feliz porque eu cheguei a tempo. Eu fiquei feliz porque eu salvei uma alma. Eu fiquei feliz por encaminhá-lo a Deus. Como é bom fazer isso. Como é bom a gente prestar serviço a que uma pessoa possa chegar no reino dos céus. Porque um padre amigo meu, muito doente, ele não sabia se ia conseguir ser ordenado. Gravíssimo problema de coração. E ele fez a seguinte oração: Senhor, me dá a oportunidade de celebrar pelo menos uma missa e já serei a pessoa mais feliz desse mundo. Está vivo até hoje. Deus tem disso: curar, salvar, restaurar, encaminhar. Esse para mim é o papel do padre. E tudo o resto vem por acréscimo. Termino. Aproveitei minha meditação de hoje para ler um pouco de São João Maria Vianney. E ele tem um apreço grandíssimo pelo sacerdote. Ele que foi discriminado no início do seu sacerdócio pela sua simplicidade e se tornou o padroeiro dos párocos, justamente pela sua santidade e simplicidade de vida. E ele disse o seguinte: só no céu compreenderemos a felicidade de poder celebrar uma única missa. Uma única missa. E dizia: o sacerdote só será compreendido no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos, não de pavor, mas de amor. Eu achei isso maravilhoso, porque sem o padre não haveria Eucaristia. Junta toda a igreja, façam as mais belas orações,
mas não tenham um padre e não teremos Eucaristia. Só no céu. O padre não é para si, é para vós, dizia ele. E ele é o amor do coração de Jesus. Para mim, um desafio. Afinal de contas, somos humanos, temos falhas e limitações. Mas o grande desafio é poder acolher vocês, não como Alexandre, mas acolher vocês como Jesus faria. Esse é o grande desafio. Aquela musiquinha que nós cantávamos quando éramos criança, amar como Jesus amou, esse é o desafio para mim como sacerdote. Fazer não como eu faria, mas fazer como Jesus faria. Pode ter certeza que se eu erro, eu não erro porque quero, eu erro porque eu sou homem. Erro tentando acertar. Por isso, ao meu povo, a vocês, meus irmãos, que alguns de vocês têm idade de ser meus pais, digo a vocês, quando olharem para este homem, vejam um padre, mas não esqueçam que por trás desse padre continua havendo um pecador. Eu trato de dar o meu melhor. Espero que o meu melhor seja sempre o suficiente para alimentá-los com o amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.